meus amigos, dando continuidade, estamos agora no tópico 8, tópico 8º, tá? Como são inserções muito breves, muito curtinhas, estou tentando resumir ao máximo, vocês sabem, uma multidão, uma imensidão de assuntos, tá? Bom, vamos abordar agora, de modo muito sumário, pessoal, um tópico bem importante. É a responsabilidade civil nas relações de consumo. Basicamente, só para dar ideia a quem ainda não tem, da distinção entre vício do produto ou do serviço e fato do produto ou serviço, também chamado de acidente de consumo. O que é isso, Felipe? Pessoal, o vício do produto ou do serviço é a inadequação do produto ou do serviço com as legítimas expectativas do consumidor. No exemplo mais tolo do mundo, você compra uma lâmpada de 200 watts, a lâmpada vem com 50, 100 watts. Quer dizer, aquém menos do que ela prometeu. Isso é vício do produto, certo? E fato, o que é o fato, Felipe? Para ficar no mesmo exemplo, você compra uma lâmpada, liga, ela explode no seu rosto com danos estéticos, enfim, tá? Tem um plus, isso é fato. Outro exemplo, você compra, sei lá, um carro zero. Carro zero, veio com ar-condicionado, tudo certinho. Você liga e o ar não funciona. Isso é vício. O mesmo carro, você compra, está saindo da concessionária, digamos, na primeira, segunda, terceira, quarta esquina, falta freio. Você se machuca. Você atropela alguém, tá, pessoal? Lembram que eu falei agora há pouco do bystander, do consumidor por equiparação? Tá? Olha que interessante, gente. A vítima do freio do seu carro que não funcionou, o pedestre que você atropelou, é consumidor por equiparação. Ele pode, pessoal, se quiser, entrar contra a fabricante direto. Olha que loucura, né? Isso subverte os pressupostos clássicos do processo civil. O consumidor, viu, pessoal, o direito do consumidor, ele é um direito para o futuro. Ele é iconoclasta, ele subverte as categorias clássicas em muitos pontos. Não dá tempo de abordar todas aqui, mas ele tem um quê bem iconoclasta. Aliás, a própria responsabilidade civil é assim. Se nós analisarmos, pessoal, só um parênteses, tá? A passagem do século XIX para o século XX foram as obras dos autores franceses, Josserand, Salles, em 1891, em 1897, foram essas obras, através da responsabilidade civil, que se contrapuseram à ideia de que o progresso deve ser feito à custa das pessoas socialmente mais vulneráveis, tá? À custa dos hipossuficientes. Aliás, a origem histórica da responsabilidade civil, que eu tratarei no nosso próximo encontro, é essa, tá? Não vou entrar agora para não fugir tanto do tema que me propus a tratar. Vício e fato neste tópico. Bom, dei o exemplo da lâmpada, dei o exemplo do carro para distinguir o fato, o vício do fato. O fato, como vocês puderam perceber pelos próprios exemplos, há um dano ao consumidor, um dano à sua integridade física, à sua integridade moral, tá? Estética. Vocês sabem, pessoal, que o Brasil, a jurisprudência aceita o tríplice caráter dos danos: moral, material, estético, que podem inclusive ser acumulados conforme pacífica jurisprudência, que todos vocês, pelo menos a grande maioria, que já teve chance de ver o assunto antes, sabem. Beleza. Vício e fato. Felipe, aí vocês podem perguntar, há diferenças conceituais, normativas a mais no CDC em relação a eles? Há sim, pessoal, e muito claras até, tá? No vício, o prazo é decadencial. No fato, o prazo é prescricional. O vício, pessoal, tem prazos bem curtinhos. 30 dias para produtos não duráveis, alimentícios, por exemplo, e 90 dias para produtos duráveis.
O CDC não diz o que são produtos duráveis ou não duráveis. É uma análise empírica, caso a caso, com a contextualização que vem do caso concreto, sempre, tá? Bom, 30 e 90. 30 não duráveis, 90 duráveis. Como é que se contam esses prazos, Felipe? Assim, pessoal. Digamos que você comprou, Diego, seu produto com defeito. Primeiro, você tem que ir ao fornecedor e ele tem um prazo até longo, 30 dias. Ele tem um prazo de 30 dias para sanar o vício, consertar o produto. Se ele, nesses 30 dias, não fizer de forma satisfatória, aí sim, abrem-se para você, consumidor, 3 possibilidades, que são pedir a devolução do que pagou monetariamente atualizado, pedir outro produto novo, equivalente ao que você comprou sem o vício, claro, ou terceira, pedir um abatimento proporcional ao preço. Tá? Isso você escolhe, isso você, consumidor, que escolhe. Tá? Essas 3 possibilidades que se abrem relativamente ao consumidor. Lembrando, pessoal, que quando o vício for oculto, tá? O prazo só começa a ser contado da data em que ficar evidenciado o defeito, que o defeito foi descoberto. Outro ponto importante, pessoal, quando houver, e hoje quase sempre há, garantia contratual, somam-se os prazos. Como assim, Felipe? Primeiro você conta o prazo da garantia, digamos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Findo o prazo da garantia contratual, é que você começa a contar os 90 dias, que é o prazo legal. Tá? Há, portanto, essa soma dos prazos. Bom, beleza. E o fato, pessoal? Esse prazo do vício é decadencial. Tá? No CDC, pessoal, a decadência ela pode ser suspensa. Tá? Por exemplo, por instauração do inquérito pelo Ministério Público, pela reclamação comprovadamente feita ao fornecedor, entre outros casos. É outra exceção, porque no processo civil tradicional a decadência não pode ser interrompida nem suspensa. Beleza, vamos para o fato agora. Fato, prazo prescricional. De quanto tempo, gente? 5 anos, tá? 5 anos, segundo o artigo 27 do CDC. Lembrem que o prazo geral da prescrição, segundo o Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, é de 3 anos, tá? Acidente de carro, particulares, 3 anos. Aqui nas relações de consumo, 5 anos. Importante, pessoal, contados de quando? Qual o termo inicial? Qual o termo ACO da contagem do prazo prescricional? Isso é bem importante. O CDC, no artigo 27, fala que o prazo prescricional começa a ser contado a partir do dano e da autoria. Percebam, tá? Não é a conjunção alternativa ou, não. É e. Então tem que ter dano e autoria. Certo? Bem por isso, gente, é que o STJ tem dito em seus acórdãos, tem caído em concurso às vezes, que em relação ao prazo prescricional, o STJ adota a teoria da actio nata, A-C-T-I-O-N-A-T-A, actio nata. O que quer dizer isso? Que o início do prazo prescricional é a data em que a ação poderia ter sido proposta. Poderia ter sido proposta. Ora, você só pode propor a ação quando você conhece quem é o ofensor e qual é o dano. Um exemplo, digamos que tem uma velhinha lá, uma senhora, que toma vários remédios de uso crônico todo dia. Ela toma 5, 6, 7 remédios por dia. Um deles causa a cegueira nela. Ela não sabe qual. O dano à cegueira foi hoje. Digamos que ela só descobre qual dentre aqueles remédios fabricados, digamos, por laboratórios diversos, qual dentre aqueles remédios causou a cegueira daqui a 3 meses, 3 anos, 10 anos, não sei. Interessa, gente, que o prazo prescricional de 5 anos só vai começar a correr quando ela descobrir
qual remédio causou a cegueira. Perceberam? Na prática, isso tem uma imensa diferença prática, ou pelo menos potencialmente pode ter, sem nenhuma dúvida. E às vezes pode acontecer o contrário, tá, pessoal? De você conhecer a autoria hoje e o dano só se revelar depois. Por exemplo, como não é raro, houve, digamos hoje, um acidente de carro, um atropelamento, o que for. Você sabe quem foi que causou o acidente? O outro motorista, o atropelador, digamos. E você sai dali andando, mas tem uma sequela neurológica que só vai surgir depois, meses ou anos depois. Então, nesse caso, o que foi protraído, entre aspas, foi o dano. A percepção do dano só ocorreu depois. Seja como for, meus amigos, seja nas relações de consumo, seja nas relações civis de modo amplo, cada vez mais informadas pelo princípio da boa-fé objetiva, tá? Princípio que induz as partes numa relação negocial a agir com lealdade e cooperação, abstendo-se, evitando condutas que possam frustrar as legítimas expectativas da outra parte. Cada vez mais tem se procurado interpretar os prazos prescricionais a favor da vítima. Isto é, sempre a partir da ciência inequívoca. Essa tem sido uma linha de tendência muito clara, muito perceptível, cada vez mais. Aliás, como falarei no próximo e último tópico, nosso último encontro. Hoje, gente, na responsabilidade civil, não só no Brasil, como em vários outros países, a tendência tem sido olhar para a vítima dos danos. Em outras palavras, uma preocupação prioritária com as vítimas dos danos. Se antes olhávamos para a culpa, sem culpa não haveria indenização, hoje olhamos cada vez mais para os riscos, com a proteção prioritária da vítima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.